Então a briga são contra grandes empresas mas o que elas fazem que prejudica o trabalhador? Bom, aí a gente teria que dizer o seguinte, né? A maioria das grandes empresas, principalmente as do ramo financeiro, que são as predominantes, né? Elas têm uma atividade que praticamente é uma atividade criminosa. Vou te dar um exemplo aqui recente que eu acho que é muito espantoso. O governo Bolsonaro privatizou a Telebrás, um dos maiores grupos de empresas de fornecimento e distribuição de energia elétrica do mundo. Ele não vendeu todas as ações da empresa, mas as ações que ele vendeu pelo equivalente a 10% do valor real das empresas. Então já é uma atividade criminosa, né? Se amanhã, né, você comprar aí, vamos supor, um caminhão do Estado Nacional por 10% do valor, isso aí daria investigação policial, não é? Uhum. Agora, quando o cidadão compra a Eletrobras por 10% do valor, todo mundo acha natural. Aí eu acho isso daí um grande escândalo. E depois eu fiquei sabendo o seguinte, a principal empresa dentro do grupo Eletrobras, que foi vendido, é a Itaipu Nacional. Só de falar o nome você já fala, mas como venderam a Itaipu Nacional, a maior empresa geradora de energia elétrica do mundo, que ela é a maior geradora de energia elétrica do mundo. Venderam por 10% do valor. Mas não é só isso. A Itaipu Nacional ela foi construída com empréstimos, porque é uma obra... Na época o pessoal falava em obra faraônica, né? Os empréstimos eles foram pagos para terminar em 50 anos. E os empréstimos, eles constituem 75% do total do rendimento dessa empresa. Quer dizer, nos últimos quase 50 anos, a Itaipu Nacional pagava 75% do que ela arrecadava em empréstimo, juros dos empréstimos. Uhum. Imagina só como é que é essa situação. Quando é que termina de pagar esses empréstimos? Agora, em 2023, quando a empresa vai completar 50 anos. Uhum. Essa é uma coisa mafiosa. Uhum. Quem que faz um negócio desse? Por exemplo, você faria um negócio desse se você fosse dono da Itaipu? Vender por 10% e ainda pagar toda a dívida e entregar a empresa no momento em que ela vai começar a dar 75% a mais de lucro. Uhum. Então, quer dizer, essas empresas agem assim, né? Mas onde que entra o trabalhador nessa... Como é que ele é prejudicado aí? O trabalhador vai ser prejudicado de várias maneiras. Primeiramente que os salários vão cair aí. Sempre acontece isso depois das privatizações. Uhum. Na realidade, não só o salário cai, como uma boa parte dos empregos são transformados em empregos precários. Quer dizer, terceirizados, não são empregados da própria empresa, mas de uma agência que entrega a mão de obra ali. Portanto, ele ganha muito menos que um trabalhador que tivesse todos os direitos. Segundo, toda a população vai pagar mais caro pela energia elétrica. São grupos internacionais que estão comprando a empresa e esses grupos internacionais eles querem ver o dinheiro deles em dólar. Uhum. Mas o Brasil a moeda brasileira não é o dólar. A moeda brasileira é o real. O real desvaloriza diante do dólar. Por isso que nós estamos vendo, né, todo mundo no Brasil está vendo o caso de que as contas de energia elétrica estão nas alturas. É uma verdadeira... Tem gente que não consegue mais pagar nada. Tem gente que ganha 2 salários mínimos e recebe uma conta de R$1.000. Uhum. Não é que o cara tem uma fábrica. Se você tivesse uma fábrica, vem uma conta de R$1.000, você fala, bom, Sim. eu estou produzindo alguma coisa. Uma residência, como é que pode ser? Uhum. Então, quer dizer, a população paga caríssimo por essas negociatas. Mesma coisa com o petróleo, né? Por que o petróleo o valor do combustível está tão alto? Porque você precisa remunerar os acionistas da Petrobras em dólar. Então aqui você tem que vender a gasolina em dólar, num país onde a moeda é mais fraca do que o dólar. Quer dizer, nos Estados Unidos, $1, digamos assim, do ponto de vista das condições de vida da população, como se fosse R$1 aqui.
Só que aqui você está pagando 5 vezes mais caro. Porque está dolarizado. Uhum. Então, isso tudo são negociatas. Essas empresas são verdadeiros vampiros sociais. Mas assim, o capitalismo, ele é por natureza mal, ou é o uso que estão dando do capitalismo que está levando ele pro caminho errado? Porque me parece que isso aí é influência humana corrompendo o capitalismo, na minha visão mais ingênua do negócio. É por aí? Ou ele é intrinsecamente mal, não tem como ele ser bom nunca? Eu acho que é inútil a gente culpar os indivíduos por essas coisas. Por que a pessoa faz isso daí? Porque se a gente pensar bem, se você tem um grupo Telebrás, vamos supor, mesmo que você pagasse o valor de face, o valor real da empresa, você vai ganhar dinheiro. Uhum. Quer dizer, não é que a pessoa está precisando fazer isso daí por falta de dinheiro. Uhum. Mas acontece o seguinte, o capitalismo é um sistema de competição. É uma selva, na verdade. É como se fosse a selva amazônica, onde o mais forte devora o mais fraco. O capitalismo é assim. Né? Se você tiver uma empresa pequena, veja o que aconteceu com o Flow aí. Né? No famoso caso do Monark. Aquilo lá não foi um acidente. Aquilo lá foi uma operação dirigida por setores, não sei quais exatamente, da comunicação que derrubaram o canal. Quer dizer, o grande, ele engole o pequeno. Porque se ele não fizer isso daí, ele vai ser engolido. Mas ele só não consegue engolir porque ele tem influência estatal? Ele consegue usar a máquina do Estado para oprimir esse cara? Porque o capitalismo por si só, eu vejo que é um sistema de cooperação, na verdade. Sim, se não tivesse Estado, não tivesse polícia, não tivesse juiz, não tivesse nada disso, o capitalismo seria uma coisa democrática. Uhum. O que acabaria acontecendo? Os trabalhadores acabariam tomando a empresa do patrão. Dentro de um capitalismo sem Estado. Mas tá difícil para mim entender porque parece que tu quer mais Estado. Não. Me explica isso. Esse mundo sem capitalismo seria um mundo só com Estado ou seria só indivíduos sendo livres? Não, primeiro você precisa ter um Estado que não seja controlado por um poder econômico, mas pela própria sociedade. Né? Essa é a grande mudança. Então, esse Estado, ao se apoderar de determinada parcela da economia, ele estaria transformando essa economia em economia coletiva. Não economia que está num poder burocrático centralizado. Então, essa que seria a grande diferença. O Estado seria um Estado muito menos burocrático, né? Um Estado onde as decisões têm que passar pelo consenso popular. Não vai se tomar uma decisão, por exemplo, como vender uma empresa como a Eletrobras sem que eu, você, ele seja consultado. Que isso é absurdo.